Oi, bom dia, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso estar aqui nessa manhã. Glória a Deus. Quem está orando 50 dias aí por esse propósito, por esse dia? Eu. Que bênção, não é? Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui neste lugar. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, IDPB Manaus Moderna. Nós louvamos a Deus porque pertencemos a essa igreja, fomos plantados aqui nesse lugar. O Senhor é bom, não é? O Senhor é bom. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Eu amo esse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Grande bênção. Nós vamos ler a partir do versículo 30, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 30. Vocês se vão projetar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Podemos começar? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava de jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra que vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro diz assim, meus irmãos, versículo 38, versículo 39: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou no 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam esta palavra. Vou repetir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Você pode repetir? E dizendo Pedro, pode continuar. Caiu quem, meus irmãos? Caiu quem? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em quê? E magnificar a Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Aqui nós temos, meus irmãos, lá em Jope, o apóstolo Pedro, qual recebera uma visão de Deus sobre coisas imundas, impuras, comidas que os judeus eles tinham nojo. Só que ele teve essa visão do lençol se desenrolando do céu sobre a terra, e aquela voz que dizia: mata e come. Ele disse: Senhor, sendo judeu, como que eu vou comer, tocar em coisa impura? E aquela palavra disse: como que é impuro aquilo que eu abençoei, aquilo que eu separei, aquilo que eu toquei. Pedro tem essa visão misteriosa, não entende muito, mas quando chega alguns homens batendo na casa, na porta da casa em que ele estava hospedado, ele compreende, e esses homens dizem: olha, nós viemos atrás de Pedro, porque alguém que enviou esses homens para ir buscar Pedro naquele lugar, esses homens foram mandados por Cornélio. Quem era Cornélio? Centurião romano. Era um romano, meus irmãos, incircunciso, não fazia parte da nação judaica. Esse homem, ele era temente a Deus, estava orando, jejuando. Sabe o que ele estava fazendo? Buscando a presença de Deus. Nada diferente do que nós vamos fazer aqui nesse lugar hoje, amém? Nós já estamos fazendo há alguns dias, e hoje é o cumprimento dessa palavra para nós, assim como chegou naquele dia lá em Jope, lá em Cesareia, assim como chegou naquele dia em Cesareia. Cornélio era centurião em Cesareia, Pedro estava hospedado em Jope. Todas eram cidades do litoral, na beira do mar. E esses homens chegam lá, batem na porta e levam Pedro e dizem assim: olha, nosso Senhor, que é temente a Deus, é centurião, é romano, ele mandou vir te buscar porque ele chegou diante dele um homem, um varão de branco, com vestes resplandecentes, e ele disse que tu tens algo para falar para nós. Eu acredito que o Senhor tem algo para falar para nós nessa manhã, amém? Eu não acredito que nós estamos aqui à toa não, meus irmãos. Eu acredito que Deus tem um derramar sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas hoje, amém? Algo grande, assim como caiu, assim como desceu, assim como veio sobre todos aqueles homens que estavam ali. A família de Cornélio foi a primeira família de gentios a receber o dom de línguas, o dom do Espírito Santo descendo sobre eles. E o pontapé inicial disso, do cumprimento da palavra que tem lá no livro do profeta Joel, o pontapé de tudo isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como vento impetuoso, veemente, que encheu a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, das quais o Espírito lhes concedia que falassem. Ah, meus irmãos, esse dom está para mim, está para você. Esse dom começa aqui, a fluir nesse lugar a partir dos louvores. Eu quero te garantir que se você adorar a Deus e buscar com toda a força, Ele vai te surpreender nesse lugar. O Espírito Santo é necessidade para a igreja. Nós temos, é condição de sobrevivência, é questão de sobrevivência. Você sair desse lugar cheio do Espírito Santo, cheio de dons espirituais. Deus, Ele quer te usar nesse tempo. Deus, Ele quer te usar a partir de hoje. Que o Senhor te surpreenda nesse lugar. Só adore a Ele, só adore. A igreja só ganhou, toda vez que adorou, só ganhou. E que o Espírito dele esteja aqui nesse lugar sobre nós. Senhor, muito obrigado, Senhor.
É um grande privilégio estarmos aqui na tua presença. Agora, Senhor, batiza, renova, derrama dons espirituais sobre a tua igreja, Senhor. Equipa a tua igreja para a tua obra, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. É um privilégio estarmos aqui. Espírito Santo, Tu és Senhor sobre esse lugar. Tu és Senhor sobre esse lugar. Receba toda adoração, Senhor. Toda adoração. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar. Que o Teu nome esteja no lugar mais alto nesse lugar. Pai, Tu estás entronizado no meio da Tua igreja, no meio da IDPB Manaus Moderna. Tu estás entronizado, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pastores lá nos Estados Unidos. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos missionários de cada núcleo, Senhor. Todo que entrou desanimado, todo homem e mulher que entrou desanimado, a alegria do Espírito Santo venha invadir os seus corações, Senhor. Seja conosco, Senhor. Tu és adorado, Te amamos, Pai. Abençoa-nos nessa manhã de Pentecostes. E desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Aleluia.